Lembra quando eu falei pra vocês que nessa janela o Barcelona pode dar adeus a alguns jogadores e que não chega mais ninguém? E um desses nomes que tá pra deixar o Barça é o do Ansu Fati, espanhol de 20 anos que cá. Você conhece, né? É bom de bola o moleque. Mas cara, hoje eu quero trocar uma ideia 10 com você sobre isso. O futebol, meu irmão, é uma merda, velho. É complicadíssimo tudo isso e hoje eu quero bater um papo sério com você a respeito disso, certo? Roda a vinheta, diretor. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai bater um papo, cara, sobre o Ansu Fati do Barcelona. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Rapaziada, o Ansu Fati provavelmente não vai ficar no Barça para a próxima temporada. O Barcelona tem problemas financeiros, precisa ali, enfim, dar um jeito no seu caixa e negociar alguns jogadores. Alguns jogadores que o Barcelona queriam que continuassem, como era o caso do Dembélé, que estava nos planos do Xavi e acabou indo para o PSG, ainda temos outros jogadores que, enfim, não estão nos planos do Barça e eles podem ser negociados, como é o caso do Ansu Fati. Se ele ficar, vai ser utilizado, é claro. No entanto, o Barça não veria com maus olhos uma negociação do jogador. E, inclusive, há tempos essa notícia está no mercado, de que o Ansu Fati podia ir para a Premier League, jogar no Chelsea, no Manchester United, no Tottenham, que estavam esperando chegar a proposta que nunca chegou. E agora o Barça está disposto a liberar o Ansu Fati por empréstimo para o Tottenham, para ele ter mais tempo de jogo. E inclusive o entrave nesse caso seria que o Tottenham teria que arcar com 100% dos salários do jogador, coisa que o Tottenham está tentando negociar. Então é uma situação muito complicada. E a gente está falando do Ansu Fati, que se você for um pouquinho mais velho, tiver um pouquinho de memória, a 2019, você vai ver que isso é uma coisa completamente absurda e que lesão no futebol é uma merda e pode mudar completamente a carreira do jogador. Assim, quando o Ansu Fati surgiu pro futebol, ninguém duvidava que esse moleque seria no mínimo bom jogador mesmo, assim, eu falo de mudar jogos, sabe? Por mais que não fosse ali um dia ser melhor do mundo e havia perspectiva pra isso, diziam que o jogador mostrava, o que dava pra ver dele em campo era algo completamente assustador. Ele veio da base muito cedo, com 16 anos, já estava jogando muita bola, passou a ser convocado para a seleção espanhola. Depois disso, poucos anos depois já renovou, né, em 2021, renovou seu contrato com o Barcelona até 2027. E aí um dos problemas da gestão do Barça, que apostou muito no jogador sem saber o que ele ia render após a lesão. E a lesão que eu tô falando foi de 2020, quando infelizmente o Ansu Fati lesionou o menisco, meu amigo, mas numa situação gravíssima. Ele ficou mais de um ano fora dos gramados. E cara, uma lesão tão grave num jogador tão jovem não é brincadeira. Joelho é uma merda, meu irmão. E olha, a gente tá falando aqui, você vai falar, olha, mas fulano de tal machucou o joelho e voltou bem. Não é normal, gente. Existem vários jogadores que depois que machucaram o joelho, não foram mais a mesma coisa, não foram o mesmo jogador. Um grande exemplo de superação é o Ronaldo Fenômeno, que era de talento ímpar assim. O Ronaldo antes dos 21 anos já tinha sido 2 vezes eleito o melhor jogador do mundo. Ele era realmente outra coisa, o Ronaldo era outra coisa. Quando ele teve aquela lesão na Internacional de Limão, o nosso querido Ronaldo Fenômeno machucou o joelho e assim, ele teve médico que deu o diagnóstico pra ele que ele não voltaria sequer a andar. O Ronaldo depois buscou outro diagnóstico, um médico francês falou pra ele, não, fica tranquilo, a gente vai te colocar na linha, tu vai voltar a jogar assim. O Ronaldo passou por uma longa recuperação, voltou, foi o melhor do mundo na Copa de 2002, né? Foi campeão com o Brasil, foi melhor do mundo, mas o Ronaldo virou outro jogador e isso é verdade. Quem viu o Ronaldo antes e depois da lesão sabe que ele mudou completamente. Mas o cara era tão genial, mas tão acima da curva que ali realmente não tinha como o que fazer. Ele fazia muita diferença dentro de campo, ele era muito diferente. Não tô dizendo que os outros jogadores que se machucaram não tinham tanto talento assim, é claro, tanto talento quanto o Ronaldo não, mas eles tinham talento, só que a lesão muda o jogador e ele precisa, mais do que estar fisicamente preparado para essa mudança, mentalmente também. Tem um jogador que surgiu no Internacional, passou pelo Rondonópolis, depois surgiu pelo Internacional, que é o Valdívia, o Pocopica, você se lembra dele? Cabeludinho, pois é, jogou aqui no futebol brasileiro, passou por vários clubes, mas ele é um moleque que surgiu no Inter. Meu, ele era um fenômeno, o moleque batia forte, tinha uma visão de jogo, driblador, ele era rápido, o Valdívia era infernal.
E aí, convocado para a seleção brasileira, ele teve uma lesão, ficou de fora das Olimpíadas, que era um sonho do jogador jogar aquelas Olimpíadas, e ele nunca mais foi o mesmo jogador. Depois disso, ele passou por Galo, São Paulo, Avaí, jogou em outros clubes, jogou no Cuiabá também. Hoje ele tá jogando na Coreia do Sul. É um jogador que mudou completamente. Ele vai ser um jogador profissional, vai atuar, mas não vai ser a mesma coisa. O Ganso passou pelo mesmo problema. O Ganso teve uma lesão no joelho seríssima. E olha, o Ganso, ele conseguiu se reinventar. Ele jogou ainda no São Paulo, no Sevilha, no Amiens da França. Hoje joga no Fluminense. Vai manter o seu nível de jogador profissional, vai ter os seus momentos brilhantes, até os seus momentos de mais intensidade. Mas não vai ser mais aquele Paulo Henrique Ganso do Santos de 2010. E o Ansu Fati é um jogador que sofreu uma lesão muito jovem. E o Ansu Fati, que você vê no início da carreira, tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola, era um jogador que se olhava e falava assim: porra, joga muito. Só que, cara, futebol é uma merda. O cara se lesionou, ele não é o mesmo jogador. Você vê o Ansu Fati hoje, você vê que falta confiança. Depois disso ele teve outras... Durante a carreira dele, que não é muita coisa, ele tem só 20 anos, ele teve 14 lesões diferentes, motivos que afastaram ele dos gramados, motivos físicos. E isso é complicadíssimo. Imagina você, aos 20 anos, ele tem mais tempo lesionado do que em campo, cara. É muito complicado. O Tottenham vai fazer a aposta nele por empréstimo e eu digo pra você, é uma péssima ideia pro Ansu Fati. Tanto pra ir pro Chelsea quanto pra ir pro Tottenham é uma péssima ideia pra ele, porque é um jogador que simplesmente precisa de minutos em campo. Seria muito mais interessante ele ser emprestado pra um clube, enfim, da Itália, que vai dar muito mais minutos pra ele em campo, da própria Espanha, da Premier League. Eu acho complicado, porque é um jogador que vai precisar jogar. O Ansu Fati precisa jogar e entrar num clube como o Tottenham, onde ele vai ter muita concorrência pra jogar. A gente tá falando de um clube que nos últimos anos, Richarlison brigou por espaço, tudo bem, tava em uma fase. O Lucas Moura, que tá no São Paulo hoje, brigou por espaço, não conseguia jogar porque era muita gente, e o Tottenham não tem lá um histórico muito bom assim de recuperação de atletas. Olha, esse atleta chegou aqui mal e deu a volta por cima. Não é bem a cara do Tottenham isso. Então assim, eu acho que o Ansu Fati tomou uma decisão na carreira que ele não queria sair do Barcelona até agora, e agora parece que o jogador decidiu que, olha, pelo jeito aqui eu não vou ter espaço no Barcelona mesmo, preciso encontrar um lugar onde eu vou jogar. Mas esse lugar não podia ser a Premier League, não podia ser o Tottenham, o Chelsea, precisava escolher com um pouco mais de carinho, um jogador extremamente talentoso, mas que precisa entender que o futebol é cruel, é maldoso demais. Se você não entrega, ele também não te dá nada. E isso muitas vezes faz a gente pensar um pouquinho até sobre como que a gente se porta sobre futebol, não é mesmo? Por exemplo, a gente critica muito jogadores que deixam, o futebol europeu e vão jogar na Arábia Saudita somente por causa do dinheiro. Mas, velho, no fim das contas, é complicadíssimo também, né? O futebol é ingrato, como eu disse no começo do vídeo, o futebol é uma merda. E vê só o Neymar não teve problemas de lesões, grandes problemas, enquanto ele tava no Santos, no Barcelona, mas a partir do momento que o Neymar passou a sofrer com lesões, principalmente no PSG, a carreira do cara virou outra coisa. Toda a fase decisiva que o PSG precisava do Neymar, ele se machucava e de repente voltava num momento importante, mas sem ritmo de jogo, voltando de lesão. Então assim, o futebol não é muito bondoso, ele também não te dá muitos abraços. Num nível como é o futebol europeu, se você não tá bem, infelizmente é bye bye, tchau tchau. Eu espero que o Ansu Fati consiga jogar bem, mas acho que a decisão dele de ir pro Tottenham ou pro Chelsea jogar na Premier League é a pior das decisões que o jogador poderia tomar. É óbvio que quem está no entorno do atleta entende mais de bola do que a gente, pelo menos imaginamos isso. Tem mais contato. Pô, o Xavi, o pessoal do Barcelona, daria esse tipo de conselho a ele, que ele precisa de tempo de jogo. E ele, enfim, ele até agora teimou de ficar no Barcelona, porque ele achou que ele ia receber espaço, ele chegou a receber a camisa 10 do Barcelona, enfim, né, substituto do Messi ali com a 10, e o jogador acreditou que no Barça ele ia conseguir jogar. Pode ser que agora ele esteja com a mesma ideia de que não, eu vou conseguir jogar no Tottenham, não, eu vou conseguir jogar no Chelsea. Mas seja sincero, é o lugar que você acha que o Ansu Fati encontraria espaço para se reencontrar? Eu acho muitíssimo complicado. Olha, pro momento do Ansu Fati, te digo mais, tá? Seria mais fácil para ele ir pro Manchester City, eu tô falando uma comparação ridícula aqui, tá? Ir pro Manchester City e do que para qualquer um outro desses clubes. Você fala, pô, mas por quê? No City a concorrência é muito maior. Sim, mas aí se justificaria ele ter poucos minutos em campo, sabe? E a hora que o Guardiola resolvesse colocar ele em campo, seria a hora certa. Não tô dizendo que ele tem espaço no City, não é nada disso. Só estou dizendo assim, que no Manchester City, pelo menos ele teria desculpa que, olha, a concorrência ali era complicadíssima e o Guardiola tem esse jeito dele mesmo, colocou Agüero, Jesus no banco, não tem essa. Com o Guardiola, todo mundo senta, todo mundo joga, o Gundogan também pegou banco, o Mahrez pegou banco, o Foden é banco, é o Guardiola.
Agora, para outros clubes, o Ansu Fati só vai mostrar que ele não vai conseguir render em outro clube também. Por talento, acho que ele, é fenomenal, mas precisa se reinventar para o futebol, porque ele tem que entender que ele não é mais o jogador de antes da lesão. Isso tá bem claro para todo mundo. E para você, o que acha? Qual o destino que seria melhor aí pro Ansu Fati? E se você também achava ele um baita jogador quando ele surgiu pro futebol? Comenta aqui, não esquece do like no vídeo. E ó, não vai chamar o cara de perna dura nem nada disso não. Vamos respeitar, pô. O cara teve uma lesão gravíssima, beleza? Fico por aqui, valeu e tchau, tchau.